Oi pessoal, vamos lá então para nossa última parte aí dessa semana, aula 17 e 18. Vamos fazer os exercícios 3 e 4 de cones. Nessas aulas não estou fazendo extras porque principalmente esses dois exercícios que a gente vai fazer agora são exercícios bem mais trabalhosos, né? Para quem tentou fazer deve ter percebido. O exercício 4, então, a gente tem que fazer um monte de coisas aí, né? E as tarefas também já estão bem sofisticadas, beleza? Bom, então vamos lá, né? Exercício 3 aí da Estadual de Minas Gerais 2014. Uma empresa deseja fabricar uma peça maciça cujo formato é de um sólido de revolução, aquela história da rotação, né? Obtido pela rotação de um trapézio isósceles em torno da base menor, como mostra essa figura aí, né? Então tem essa figura aí na questão original. A gente tem um trapézio isósceles, ou seja, né, os lados oblíquos tem a mesma medida e a gente gira, olha aí, né, a situação, a gente gira em torno da base menor, né? Bom, as dimensões do trapézio são base maior igual a 15 centímetros, base menor igual a 7 centímetros e a altura do trapézio igual a 3 centímetros. Cuidado aí para não confundir, a altura do trapézio é 3. Considerando π igual a 3, o volume em litros da peça fabricada corresponde a... Aí temos as opções. Bom, vamos lá, vamos pensar aqui comigo, né? Então, primeira coisa que tem que perceber aqui é que ao girarmos o trapézio em torno da base maior, da base menor, desculpa, o que a gente obtém aí é um cilindro com duas cavidades cônicas. Vocês concordam? Tem o cilindro, né? E uma cavidade, um furo cônico aqui em cima e um furo cônico aqui embaixo. Dá para imaginar isso? Cilindro, uma cavidade cônica em cima e outra cavidade cônica embaixo. Beleza? Bom, e aí, né? Enfim, sabendo disso, a gente quer calcular esse volume desse sólido aí. Então, primeiro, pensando na estratégia, né? Vamos primeiro pensar na estratégia. Se eu quero calcular o volume do sólido, eu quero calcular o volume do cilindro tirando essas duas cavidades cônicas, que são duas cavidades idênticas. Porque são dois cones de mesma base, a base de cima é idêntica à base de baixo, porque é a base do cilindro, e cuja altura é a mesma pelo seguinte, o trapézio é isósceles. Né? Então, sendo o trapézio isósceles, o triângulozinho que aparece em cima é idêntico ao de baixo. Portanto, né, o que a gente tem que calcular aí é o volume do cilindro tirando essas duas cavidades cônicas. E para isso vamos marcar os dados enunciados na figura. Ó. Então a base maior é igual a 15. Marcamos ali, ó, base maior 15. Base menor 7. Está aqui, ó, daqui até aqui mede 7. E a altura do trapézio é 3. A altura do trapézio é esse segmento aqui, ó, mede 3. Beleza? A distância entre a base menor e a base maior é a perpendicular aqui 3. Que vai coincidir com o raio da base do cilindro e o raio da base do cone também. Beleza? Bom, notem também que a figura está bem fora de escala, hein? Cuidado, por isso que você tem que saber os conceitos. O que é a base maior do trapézio, base menor do trapézio, o que é a altura do trapézio, né? Enfim, a figura nem sempre está em escala bonitinha. Isso pode te confundir aí, né? Bom, o que está faltando aí, portanto? Né? Vamos escrever aqui, ó, que o volume do sólido, como eu tinha dito, é o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone. Para calcular o volume do cilindro, é a área da base, que é πr quadrado, ó, o raio da base do cilindro é 3, vezes a altura, que é 15. Beleza, já tenho tudo para calcular o volume do cilindro. Menos duas vezes o volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base, que dá para calcular, o raio é 3, raio da base, né? Vezes a altura do cone que eu não tenho. Mas aí olha só, como a altura do cilindro, que é desse centro aqui da base de cima até esse centro da base de baixo é 15. E essa parte do meio é 7, essas duas alturinhas aqui de cada um desses cones separadamente vão valer 15 menos 7 dá 8. E como são idênticas, 8 dividido por 2, 4 para cada uma, né? Então aqui vai valer 4 e aqui vai valer 4.
Beleza? Então aí sim, opa, escrevi já, bom, já foi, né? Escrevi a fórmula, o volume do sólido, portanto, é o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, πr² vezes h, menos 2 vezes o volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura que eu indiquei por h', que é aquele 4 que eu falei. E aí, olha só, eu poderia substituir tudo e pá, né? Chegar na alternativa e fazer contas aí. Só que aquela outra orientação que eu já tinha dado na parte 2 desse nosso encontro semanal das aulas 17 e 18, né? Em geometria do espaço e principalmente nos arredondados, faça literal, porque você pode economizar contas. Então, notem que nessa conta, πr² aqui é fator comum, dá para colocar πr² em evidência. Então, colocando em evidência, olha só. Tá aqui o 4 e 4, né? Esqueci de comentar aqui. É o H', né? Então, colocando esse πr² em evidência, vai sobrar H menos, aqui vai dar 2/3, 2 vezes 1/3 dá 2/3, πr² foi em evidência, então 2/3 de H'. Tá aí. E aí, sim, substituindo os valores, olha só, vai dar π vezes o raio da base, que é 3², porque é o mesmo raio da base, por isso que eu consegui pôr em evidência, né, que é o 3 ali, vezes a altura do cilindro, que é 15, menos 2/3 da altura do cone, que é 4, de cada cone, que é 4. E aí, efetuando-se esse cálculo aqui, ó, 2/3 vezes 4 dá 8/3, 15 menos 8/3, ó, vai dar 37/3. Aí vai lá no rascunho, né? Faz a continha rapidinho. Lembrando que 3² dá 9. Ele pediu para usar aqui no enunciado π igual a 3. Então, se o π vale 3, ó, simplifica. Tá vendo? Ó, né? Deixa as multiplicações, as substituições sempre para o final. Olha como ficou simples. A conta que você tem que fazer aqui é 9 vezes 37. Né? E 9 vezes 37, vai lá de novo no rascunho, 333 centímetros cúbicos. Só que ele pediu o volume em litros. Aí lembrando aqui, ó, observação. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Você pega um cubinho de 1 centímetro de aresta, imagina, né? Um cubo, aqui, ó, esse bem pequenininho aqui, ó, tá vendo? 1 centímetro de aresta é 1 ml. Aqui, ó, próximo, 1 decímetro cúbico a 1 litro, ou seja, um cubo de lado, 1 decímetro, que são 10 centímetros, aqui é assim, ó, tá vendo? Esse aqui ó, que eu tô segurando aqui na minha mão, né? De 10 centímetros, é 1 litro, exatamente. E 1 metro cúbico, imagina, um cubo de lado, 1 metro, pá, gigante, né? A aresta é 1 metro, né? Um cubo de aresta 1 metro tem 1000 litros, né? Curiosidade, inclusive, as caixas d'água antigamente eram feitas no formato de cubo, né, de aresta 1 metro, né, as caixas de 1000 litros. Tá? Bom, mas como a gente quer então em litros, primeiro, 333 centímetros cúbicos são 333 ml e 333 mililitros é 0,333 litros, alternativa B. Beleza? Então, vocês viram? Se eu tivesse substituído os valores aqui logo no começo, eu chegaria no resultado também. Só que muito mais conta. Certeza, muito mais. Eu substituir por 3, o π, né? E, enfim, mó rolê. Beleza? Vamos para finalizar, então, exercício 4 do ITA adaptada, ITA 2012, tá? Esqueci de pôr aqui o ano. 2012 adaptada, porque na questão original ele pedia, acho que o volume do cone e a área total do cone, tá? Aqui para dar uma agilizada, né? Na aula a gente não tem tempo também para ficar fazendo 1000 cálculos aí. Aí o autor do material pediu a geratriz e o volume. Então vamos lá, né? Vamos ler aqui, ó. A superfície lateral de um cone circular reto é formada por um setor circular de 120 graus e área igual a 3π centímetros quadrados. Então, né, a superfície lateral planificada dá um setor circular. Quando ele falou formada por um setor circular, fica subentendido que a gente recortou, esticou e obteve o setor, ou seja, planificamos. Né? Então, olha só, primeiro fazendo a figura, né, copiei aquela figura lá do resumo teórico. Então, essa é a superfície lateral, de acordo com o enunciado.
é um setor circular de 120 graus, ou seja, este ângulo central é 120 graus. Portanto, aqui é a geratriz, o comprimento aqui é 2πr e essa área dessa região marronzinha aqui é 3π. Bom, primeiro passo então, vamos usar o fato de que a área é 3π. E vamos usar o fato de que a gente tem esse ângulo aqui. Lembrando, num setor circular, a área do setor era diretamente proporcional a esse ângulo. Quanto maior o ângulo central, maior era a área. Então, regrinha de 3, ó, área com medida aí do arco correspondente, né? O que a gente já sabe? Que quando a área é πg², ou seja, seria a área da volta toda aqui, se ao invés de 120 fosse 360 graus, né? πg², a medida é de 360 graus. Portanto, quando a área é a área lateral, que é esse 3π, né, a área lateral, o ângulo é o ângulo de 120 graus. E aí montamos a regrinha de 3. Notem que primeiro dá para simplificar aqui, ó, 360 e 120, ó, simplifica ali, dá 3, né? A área lateral a gente pode substituir por 3π. E aí, multiplicando sem cruz, vai sobrar πg² igual a 9π. Né? Simplifica o π. E a gente tem, então, que g² igual a 9. Portanto, g só pode valer 3. Né? Em álgebra, mais ou menos 3, só que em geometria, né, a geratriz não pode medir menos 3, então g é igual a 3. Bom, temos o valor da geratriz e aí temos a área lateral. Aí as pessoas podem falar, ô Yudi, como é que eu sei que o próximo passo é usar a área lateral? Como é que eu sei que eu tinha que começar por isso aí? Na verdade é assim, é tentativa. Eu já estou fazendo na ordem bonitinha, montei o slide, preparei a aula, tudo, né? Enfim, já sabia a ordem. Mas aí é tentativa. Você vai lá no seu rascunho, por isso é fundamental usar o rascunho e tenta fazer isso, tenta fazer aquilo e tal. E aí acaba saindo, né? Inclusive em provas dissertativas, pessoal, sempre use o rascunho, tá? Parece que é perda de tempo, mas não, você ganha tempo, né? Então, olha só, segundo passo, principalmente quando a gente tem vários passos aí de resolução, né? Então, sabemos que a área lateral do cone é π vezes R vezes G. Tem uma regrinha para lembrar, dizem que essa é uma fórmula perigosa. Perigosa. Só para lembrar, né? Ou a fórmula da gripe, ao contrário, né? GRP, gripe, né? Mas ele diz que a área lateral é 3π, então substituindo, 3π é igual a π vezes R vezes a geratriz que a gente calculou que é 3. Simplifica tudo aí, vai sobrar que R é 1. Né? O R a gente substitui por 1 para dar 3π essa conta. Próximo passo, vamos calcular... notem que a gente calculou a geratriz 3, ficamos entre D e E, ó, né? Então, precisamos calcular o volume. E para calcularmos o volume, a gente precisa da área da base, por isso que eu calculei o raio, área da base, né? πr². E a gente precisa da altura aqui. E para a gente achar a altura, a gente já sabe a geratriz, já sabe o raio da base, a gente usa esse triângulo aqui, né? Usamos a relação fundamental. Olha só, aqui é o raio da base, aqui é a altura, aqui é a geratriz. Pitágoras nesse triângulozinho aí, ó, R² mais H² é G², que a gente chama de relação fundamental do cone reto, né? Só para o cone reto. Substituindo os valores, o R deu 1, o G deu 3. E aí, isolando o H dá 2 raiz de 2. Né? Vai lá, faz a continha, vai dar H² é 9 menos 1, que dá 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Beleza? E aí sim finalizamos. Então, olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Quarto passo, quem que é o volume do cone, então? É 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, é 1/3 de πr², raio vale 1, vezes a altura que é 2 raiz de 2. E aí, agrupando aí os termos, efetuando os cálculos, a gente chega que o volume é 2π raiz de 2 sobre 3, alternativa D. Beleza? Esse foi bem trabalhoso, né?
E aí, com base nisso, dá para fazer as tarefas das aulas 17 e 18, né? Lembrando que nesse grupinho de aulas tem esfera, então na hora de fazer as tarefas, se aparecer esfera, pula que isso aí é para o próximo encontro, beleza? Faz aí só os exercícios de cone e cilindro, beleza? Então, boa semana aí para vocês, nos vemos, se cuida aí, abração pessoal!